Deus seja louvado. Título desta palavra: a primeira mensagem de Pedro. Que a graça e a paz de Deus estejam em seus corações. Prezados irmãos, louvemos a Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, que Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. E por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda para vocês no céu, onde elas não perdem o valor e nem podem se estragar, e nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Irmãos, alegre-se por isto, embora seja necessário agora que fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês sofrem. E essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Assim, a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro, que precisa ser provada, para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, honra e glória no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, embora não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras humanas não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo o resultado da fé que possuem, isto é, a salvação das suas almas. E foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram, investigaram com muito cuidado, e eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês. Procuraram saber quando seria esse tempo e como teria de vir. E o Espírito de Jesus Cristo que estava neles indicava esse tempo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou que o trabalho deles não era para o seu próprio benefício, mas para o bem de vocês. Os mensageiros das boas novas do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, disseram a vocês essas verdades, e são coisas que até os anjos gostariam de entender. Portanto, meus irmãos, estejam prontos para agir, continuem vigilantes, ponham toda a sua esperança na benção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus, não deixe que suas vidas sejam dominadas por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Mas ao contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que o chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. E Ele que julga todos do mesmo modo, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto de suas vidas aqui na terra, vocês devem respeitá-lo, porque vocês sabem o preço que foi pago
para livrá-los da vida inútil que receberam de seus antepassados. Não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que era como uma ovelha sem defeito e sem mácula. Ele tinha sido escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio de vocês crerem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé é a esperança que vocês têm e estão firmadas em Deus. E agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros de todo o coração, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais, como diz as Escrituras Sagradas. Todos os homens são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor dura para sempre, e esta é a palavra das boas novas do Evangelho que trouxeram para vocês. Portanto, meus irmãos, livrem-se de todo mal, de toda mentira e fingimento, inveja e falatório da vida alheia, e sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, cresçam e sejam salvos. Porque, como diz as Escrituras Sagradas, vocês já provaram a bondade do Senhor. Venha ao Senhor, a pedra viva que foi rejeitada pelos homens como inútil, mas escolhida por Deus de muito valor. Vocês também são como pedras vivas. Deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual e na formação de um grupo de sacerdotes consagrados a Deus. E isto para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Porque as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do edifício. Quem crê nele não ficará desiludido. E essa pedra é de grande valor para vocês que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser, de fato, a mais importante. Em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra que vai fazer os homens tropeçarem, a rocha que vai fazê-los cair. Eles tropeçaram porque não creram na palavra. Bendito é o nome do Senhor. E era esta a vontade de Deus para eles. Mas vocês são a raça escolhida, sacerdotes do Rei, a nação santa, o próprio povo de Deus. E vocês foram escolhidos para anunciar os atos maravilhosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Prezados e queridos irmãos, peço a vocês, como estrangeiros que vivem fora da sua pátria, que evitem as palavras, as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. E a conduta de vocês entre os incrédulos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de malfeitores, tenham de reconhecer as boas ações de vocês, e assim eles louvarão a Deus no dia da sua vinda. E por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a maior autoridade, aos governadores que têm
sido escolhidos por eles para castigar os malfeitores e elogiar os que fazem o bem. Porque Deus quer que vocês façam o bem para acabar com a conversa dos tolos. Vivam como pessoas livres, não usem da liberdade para encobrir o mal, mas vivam como servos de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Assim também, prezados irmãos, esta parte é para os casados. Assim também vocês, esposas, obedeçam aos seus maridos, para que, se algum deles não creem na palavra de Deus, sejam levados a crer pela conduta de vocês. E não será preciso dizer nada, porque eles verão como a conduta de vocês é pura e respeitosa. E não procurem ficar bonitas usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Ao contrário, a beleza de vocês deve estar no coração, pois esta é uma beleza que não se perde, a beleza de um espírito calmo e delicado. Isto é de grande valor diante de Deus, porque era assim que as mulheres piedosas do passado, que esperavam em Deus, costumavam se enfeitar. Elas eram obedientes aos seus maridos. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu Senhor. Vocês serão agora suas filhas se praticarem o bem e não tiverem medo de nada. Também vocês, maridos, na vida em comum com suas esposas, reconheçam que elas são o sexo mais frágil e que por isso devem ser tratadas com muito respeito, porque elas também vão receber a mesma vida que Deus dá a vocês, e faço isso para que nada atrapalhe a oração de vocês. Prezados irmãos, todos vocês devem ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, amem uns aos outros, sejam delicados e humildes uns para com os outros, e não paguem o mal com o mal e nem a ofensa com a ofensa, mas ao contrário, pague a ofensa com a bênção. Porque quando Deus o chamou, ele prometeu ser uma bênção, prometeu uma bênção para vocês. Como diz a Escritura Sagrada, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale maldades e pare de dizer mentiras. Afaste do mal, faça o bem, busque a paz e siga, porque o Senhor olha para os justos e sempre ouve as orações deles, mas ele é contra os que fazem o mal. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhe fará mal? Como vocês serão felizes se sofrerem por fazer o que é certo? Não tenham medo de ninguém e nem se assustem. Tenham em seus corações respeitos por Cristo e o tratem como Senhor de vocês. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a fé que vocês têm. Porém, façam isso com delicadeza e respeito. Tenham sempre a consciência limpa, e assim, quando forem insultados e os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo morreu por vocês. Uma vez por todas ele morreu pelos pecados, um homem bom pelos maus, para nos levar a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Bendito é o nome do Senhor. E no espírito foi e anunciou o evangelho aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus quando ele esperou com paciência nos dias de Noé e estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam no barco, 8 almas, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo
que agora salva vocês. Esse batismo não é para lavar a sujeira do corpo, mas é uma promessa feita a Deus, que vem de uma consciência limpa. E essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando todos os anjos e as autoridades e os poderes do céu. E por isso, assim como Cristo sofreu em seu corpo, vocês também devem estar prontos para sofrer como ele sofreu. Porque aquele que sofreu no corpo deixou o pecado. Então, de agora em diante, irmãos, vivam as suas vidas aqui na terra de acordo com a vontade de Deus, não pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. E naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na horrível adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados e os insultam quando vocês não se unem com eles nesta vida louca e imoral. Porém, eles vão ter de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. E foi para isso que o Evangelho foi anunciado também aos mortos e para aqueles que foram julgados em suas vidas aqui na terra. Como todos os homens são julgados, o Evangelho foi anunciado também a eles, para que em sua vida espiritual vivam como Deus vive. O fim de todas as coisas, irmãos, está perto. Vocês devem ser controlados a estar alerta para poderem orar. E acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor cobre muitos pecados. Sejam hospitaleiros sem reclamar, sejam bons admiradores dos diferentes dons que receberam de Deus, e que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros, e que anuncie a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam isto para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória, poder e para sempre. E amém. Meus queridos irmãos, não fiquem admirados com as duras provas de aflição que vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo. Mas, ao contrário, alegre-se por participarem dos sofrimentos de Jesus Cristo, para que fiquem cheios da alegria quando a glória dele for revelada. Vocês são felizes se foram insultados por ser seguidores de Jesus Cristo, porque isto quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se tiverem que sofrer, que seja por serem... Se tiverem que sofrer, que não seja por serem assassinos, ladrões, criminosos ou por se meterem na vida dos outros. Mas se vocês sofrerem por ser cristãos, não fiquem envergonhados, mas agradeçam a Deus porque vocês têm o nome de Jesus Cristo. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. E se o julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem nas boas novas de Deus? Como diz as Escrituras Sagradas, bendito é o nome do Senhor. Se para os bons é difícil ser salvo, o que será dos ateus e pecadores? Por isso, prezados e queridos irmãos, os que sofrem porque esta é a vontade de Deus, devem, por meio das suas boas ações, confiar completamente no Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Irmãos, estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo, o diabo, anda em volta de vocês como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrente o diabo, pois vocês sabem que o mundo inteiro, bendito é o nome do Senhor, pois vocês sabem que no mundo inteiro, seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos.
Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus de todo amor, que os chamou para participarem da sua eterna glória, em união com Jesus Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza e força e a verdadeira segurança. A Ele seja o poder e para sempre. Prezados irmãos, cumprimentem uns aos outros com um beijo fraternal, mas que a paz de Deus esteja com todos vocês, que pertencem a Jesus Cristo. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.